Olá, que tal, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Guia Talks, onde recebemos líderes e especialistas em governança corporativa do Brasil para compartilhar insights e histórias para poder ajudar o desenvolvimento da governança nas empresas. Hoje o nosso tema é falar um pouquinho sobre como construir a imagem pessoal de um conselheiro. Eu sou o Tuque e tenho o prazer de receber aqui o Ricardo Dal Bosco, que é estrategista de marca pessoal, conselheiro consultivo e conselheiro de administração. Dal, seja muito bem-vindo, muito obrigado por abrir um espaço da sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios. Beleza, Tuco. Obrigado pela oportunidade e compartilhar o conhecimento. Eu digo que hoje em dia é fundamental e que, se a gente for observar, é algo tão incomum dentro de executivos e conselheiros, que geralmente quem que hoje em dia está nessa posição? Baby Boomer, geração X e geração Y. A gente não foi muito educado a compartilhar conhecimento. A gente foi educado a, se alguém quer o seu conhecimento, tem que pagar, né? Só que se a gente for observar como é que o cenário tem mudado, quem mais compartilha hoje em dia é que tem mais oportunidades em cima da mesa para escolher. Sim. Comecem a perceber isso. Eu até falei, hoje eu fiz uma reunião com a Gladys e eu comentei, se você quer ser bem sucedido nos negócios, aperte mais mãos, compartilhe. A gente vê que isso faz toda a diferença na imagem, né? Principalmente o nosso papo falar sobre conselheiro. Falando até um pouquinho, pessoal, o Guia Talks ele é um oferecimento aí do Guia de Governança para você que é uma comunidade criada para conectar executivos em relacionamento ganha-ganha, fomentar a construção de relacionamento, network profissional e também negócios voltados para a governança corporativa, tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, Guia de Governança, basta procurar a gente aí em todas as mídias. Nosso bate-papo, construir a imagem de um conselheiro, né? Essa imagem pessoal, né? A gente sabe claramente que dentro desse contexto você é um estrategista de marca pessoal, tem experiência em projetar exatamente esses profissionais, não só no Brasil, mas em 4 continentes. A gente está sempre conversando aqui. Cada momento você está mostrando uma foto de que você está em outras regiões, né, em outros continentes, fazendo esse trabalho, além de ajudar a marca pessoal dos executivos, mas também empresas corporativas. O que o estrategista de marca pessoal ele faz, né, fala pra gente quais os benefícios dos profissionais e das marcas na ajuda dessa projeção que a gente sabe que hoje em dia é muito importante. O estrategista de marca ele é muito requisitado principalmente por 3 fatores. Para aumentar as oportunidades na carreira do profissional, convites e gerar mais negócios. Geralmente seja PF ou PJ, né, pessoa física ou jurídica, acaba recorrendo a estrategista com esses objetivos. Mas uma tendência que já vimos acontecendo nos últimos anos e foi impulsionada pela pandemia é o seguinte: as pessoas acabaram chegando aos seus 50 anos, 60 anos, tipicamente, que eram as idades onde você poderia fazer a transição do seu terceiro para o quarto ciclo profissional e tentando assumir um cargo como conselheiro fiscal, de administração ou consultivo. Só que elas começaram a perceber que por vezes elas tinham tudo em volta, tudo fisicamente, né, em termos materiais, mas um vazio enorme muito grande. Porque talvez apenas aquele CNPJ como seu sobrenome, apenas aquele seu posto não lhe preenchia. Porque não tinha uma grande conexão com o seu próprio propósito de vida. E quando a gente olha pesquisas mais recentes, até nos gera um certo susto, mas é a realidade. Onde boa parte dos CEOs nunca tinham nem pensado de como é que eles podiam exercer, né, a atividade laboral deles em conexão com um propósito de vida. Então, ou seja, nós fomos educados, como eu costumo enfatizar muito, a ser a geração 40-40-40. Trabalhar no mínimo 40 horas por semana por 40 anos e se aposentar com 40% do seu salário, né? Então, essas 3 gerações, Baby Boomer, X e Y, e aqui, só relembrando o pessoal, Baby Boomer é aqueles que nasceram após a guerra, geralmente ali por volta de 48, 46, 48 até 1962, depois geração X, que é aquele pessoal após 62 até comecinho da década de 80, e Y, que daí vem a geração flashback, que estava Michael Jackson, Whitney Houston, talvez colecionou o copão da Pepsi do Michael Jackson ou dos Trapalhões. Então essas 3 gerações, elas têm características muito em comum com relação à formatação para o que elas estão na vida. Você vive para trabalhar, então você escolhia uma profissão, você exercia aquilo por 30, 40, 50 anos até, e aí você talvez seria feliz nos seus últimos 5 a 10 anos de vida.
quando você fala essa realidade do passado para a realidade de uma geração Z ou alfa, agora que vai ser recentemente os que vão virar potenciais consumidores em 10 a 15 anos, a pegada é completamente diferente. Então, a marca, sim, ela, quando você projeta um conselheiro, um executivo, ela vem por interesses para aumentar oportunidades da carreira, convites e negócios, mas tem muitos executivos e conselheiros também buscando para uma realização profissional no sentido de construir um legado. E geralmente qual é o tipo de profissional, o tipo de executivo que mais procura? Existe um perfil da pessoa que eu acho que tem mais noção de que... O inquieto. É um inquieto. Assim, Tucô, a gente já mentorou centenas de profissionais das mais diversas áreas, origens, culturas, e não existe um padrão que... Bom, mais engenheiro, mais profissional da área da saúde, mais profissional que vem da área da educação, o cara que vem da área de tecnologia, não existe um padrão com relação a isso. O que existe é, geralmente, as pessoas que têm o maior sucesso por meio da marca pessoal delas, não são as que têm filho ou não têm filho, não são as que dormem mais ou dormem menos, não são aquelas que têm o maior poder aquisitivo ou não, e nem as que trabalham em um grande CNPJ ou não. São aquelas que começam a implementar hábitos de construção e fortalecimento de marca pessoal na sua rotina, assim como almoçar, jantar, dormir, tomar banho. Então, por não ter uma característica, começa a mostrar o seguinte: com o advento das redes sociais, isso possibilitou o quê? Você se posicionar. Porque a partir do momento que você pode construir um post ou um artigo no LinkedIn, isso é uma forma de posicionamento. Proativo, inclusive, você se antecipa antes de apenas escutar a opinião dos outros. Então você tem uma voz ativa, só que é uma voz ativa que só mudou o canal, a ferramenta, que agora é digital, né? E que logo logo estará também em outra dimensão como o metaverso. Consequentemente, você chega pela primeira vez na história ao tomador de decisão, algo que nunca tinha acontecido. Nunca a gente conseguia chegar diretamente a quem assina. E até então, grande parte dos negócios, quem assina ainda não é um robô. Mesmo sendo um CNPJ, quem assina é um CPF. Consequentemente, aquela pessoa ela pode ser impactada pelo seu conteúdo. E aqui é o que divide crianças e adultos da sala. Porque quando a gente começa a se posicionar por meio da produção de conteúdo, gerando o tal do marketing de conteúdo que está tão em alta, eu tenho a oportunidade de não apenas ganhar visibilidade, mas eu começo a galgar outros patamares. Eu começo a ganhar respeito no meu mercado, admiração, reputação e autoridade moral. Esse último estágio que eu acabei de falar é como se fosse a pirâmide de Maslow. A gente se sente mais satisfeito quando a gente está lá naquela pontinha, né? Encontrar o meu eu, né? Não falso eu, o eu verdadeiro, estar realmente realizado. Lá aparecem não apenas quantidade, mas qualidade nos leads em cima da mesa a um conselheiro ou a um executivo. Só que grande parte tem medo de vir até para a visibilidade. E aí ele fica usando, eu digo que não são nem estratégias, são táticas que ele usava na década de 80, 90, querendo usar agora, nessa altura do campeonato, e isso não dá mais. Tem que estar em grupo de network? Tem. Tem que estar em redes sociais? Tem. Tem que produzir conteúdo ativamente? Tem. E que se você for observar, hoje em dia, principalmente impulsionado pelo modo digital, as pessoas que você mais admira, que estão vivas, elas têm posicionamento digital. Sim. Raramente as pessoas que você mais admira, em termos técnicos, em termos de conteúdo, seja no seu segmento, ou seja mesmo que gerem reflexões, são produtoras de conteúdo diário. Dalbos, quem que você admira? Por exemplo, se eu perguntar para alguém, o cara vai falar, o Cortella, a Xuxa, a Anitta, seja lá qual a sua opinião, e aqui sem criar qualquer julgamento. Mas se você for observar esses três perfis muito distintos, todos os três produzem muito conteúdo. Talvez não seja do seu gosto, mas eles são produtores. E aí a gente abre a oportunidade da gente tirar o atravessador. Porque antes, quem que era o algoritmo há 20 anos? Marlene Matos, Boni. Hoje em dia, o nosso intermediador, nosso empresário, nosso agenciador se chama o quê? Algoritmo. Então, trazendo isso para a prática, no teu caso especificamente, como foi que você conseguiu, por exemplo, seu primeiro assento no conselho? Você já fazia isso
Ou esse caso de posicionamento de imagem foi algo que veio no decorrer do tempo? Primeira vez que eu fui chamado para fazer parte de um board de administração, eu tinha 27 anos, muito novo. Então, se você me perguntar, Tuco, Dalboz, você sabia o que era governança? Você tinha os conceitos, né, do que era um conselho de administração e das responsabilidades como tal? Não. Hoje em dia eu entendo, me colocaram na verdade como um aprendiz, né? E praticamente eu era mais novo, com metade da idade de todo mundo que estava sentado, né, dos meus pares dentro daquela mesa. Mas, felizmente, e reconheço muito isso, quando pessoas me encontram e sabem, vale a pena puxar esse profissional porque ele tem uma visão que ninguém nessa mesa tem. Apesar de que muito novo ainda, mas ele vem atravessando, né? Ele vem numa perspectiva de construção de cenários e tendências que outras pessoas dentro do conselho não têm, e a gente talvez vai precisar dessas pessoas. E talvez essa carga tão cedo para um jovem de 27 anos, que era uma grande responsabilidade, talvez faça ele até amadurecer mais rápido ainda, porque ele vai ter que incorporar, né, mais essa camisa, mais essa responsabilidade. Então, o meu primeiro conselho foi aos 27 anos, uma responsabilidade, inclusive, já dentro da multinacional, né? E uma grande oportunidade que ninguém tem. Eu me lembro, na época, praticamente era um dos mais novos no Brasil a estar num conselho dentro de uma multinacional. E isso aí, claro, certeza, fez parte da minha construção para hoje ser um mentor melhor, um conselheiro menor, tanto de administração quanto consultivo, e conseguir levar para o mercado hoje, por meio das minhas estratégias de personal branding, algo que eu vivi. Então, não é uma teoria. Existe uma base científica, porque eu sou como um estudioso, né? O pessoal hoje em dia fala muito, lifelong learner. Pô, isso aí praticamente sempre fez parte da minha vida. Filho de militar não tinha como não estudar. Era isso, era inchada. Então a gente vai para os estudos. Consequentemente, a gente acaba transportando para os nossos clientes essa sabedoria que a gente adquiriu dentro do mercado. E esse é o princípio de uma mentoria. Mentoria é quem teve a vivência realmente prática para conseguir depois dividir isso por meio de processos. E aqueles que mais te procuram, geralmente são profissionais ou executivos mais velhos, né? Porque eu penso mais nisso, porque assim, os jovens, geralmente, eles já estão mais acostumados, né? Mesmo os que já têm, sei lá, 20, 30 anos, nós vemos muito que mudou esse preceito relacionado ao jovem não estar no conselho, até porque muita gente hoje é jovem, mas já tem muita experiência, já fundou uma startup, duas e várias, já passou por várias perrengues ali na vida executiva e consegue sim atuar em conselho. Eu pergunto isso porque geralmente os mais velhos são aqueles que talvez não saibam como se posicionar e são aqueles que acabam buscando mais essa oportunidade de mentoria e como se posicionar nas redes? Quem me procura mais, geração XY, tá? Baby Boomer procura, Dalboz? Procura, claro, também. Só que, infelizmente, muita gente aqui cansada no sentido de tipo, nossa, mas vou ter que ir para uma jornada diferente desse jeito mesmo? Nossa, isso vai me dar uma canseira danada. Não, mas não pode ser assim. E o cara quer brigar com o algoritmo e quer mudar aquilo, entendeu? Uma coisa que ele não tem domínio sobre, não aceita. O Baby Boomer, claro, não dá para generalizar, mas muitas figuras têm um grande potencial para no seu último ciclo profissional serem realmente referências, construir uma autoridade moral e deixar um legado. Eu digo que a única maneira da gente continuar vivo, né, mesmo estando morto, é construindo um legado. Muita gente acaba não construindo isso porque não consegue fazer esse setup, fazer essa virada. Então, vira mais um ciclo negativo de reclamações, tipo, porque, porra, eu não vou conseguir, esse mundo digital para mim eu não concordo, o cara entra naquela entropia do que de fato usar aquilo de uma forma para impulsionar ainda mais a história belíssima que esse profissional fez. Agora, quando a gente vem para a geração X e Y, também são duas gerações que não nasceram digitais, né? O mais perto digital que a gente tinha era jogar Atari e Master System. Okay? Consequentemente, também possuem uma dificuldade no começo, mas é o grande público consumidor hoje, né? O público com maior potencial de compra atualmente é a geração Y. Por isso você vai ver várias ativações de marcas fazendo parcerias com marcas que no passado foram de infância ou de adolescência desse pessoal.
Quem Disse Berenice fazendo parceria com Bala Sete Belo, Boticário com Babalu. Tudo isso marcou geração Y e X. Claro que são as gerações que mais, né, estão consumindo. Isso também não vão estranhar que daqui 10 anos vocês vão ver muitas parcerias de marcas que vocês consomem hoje fazendo parcerias com Felipe Neto, entre outras pessoas que hoje muita gente, baby boomer X e Y, toca pedras, ela vai, mas que são as marcas que a garotada também acaba consumindo mais. A gente viu esse exemplo agora até da transmissão da Copa do Mundo, entrando falando, a gente viu que o Cazé, né, ou seja, a marca, ela vai estar onde tem audiência. Exatamente. Né? Então, você construir a sua marca faz muita diferença, porque é a partir disso que você vai conseguir abrir essa tão importante porta, principalmente para quem está iniciando no conselho. Vai ter que ter audiência, você vai ter que conquistar visibilidade. Se não está ferrado nesse mercado, porque ainda este mercado se sustenta por indicações. Os conselhos tradicionais é com o famoso QI, né? O que indica para o cara estar lá. Ok. Mas esse pessoal, em 5 a 10 anos, está deixando o trono. Sim. Tá? Ou vai estar morrendo, ou vai estar se aposentando, e lá vai. E os filhos que estão assumindo ou já estão na operação, muita gente, por exemplo, num processo de sucessão familiar, aceita hoje aquele cenário porque o pai faz com que fulano de tal e fulana de tal estejam ali naquele board. Mas quando essa pessoa tiver a capacidade para tomar decisão, ela vai querer botar os seus iguais dentro daquilo. Ou em pessoas que ela realmente confia dentro desse processo. E a visibilidade digital, ela pode, de forma cadenciada, ir fazendo com que a sua imagem ela seja melhor percebida pelo outro lado. E aqui está o grande erro hoje dos executivos e dos conselheiros. Eles passaram a vida fortalecendo hard skills, mais recentemente começaram a dar mais bola para soft skills, mas a cadeira não fica em pé, não vira uma banqueta com 3 pés, por causa desse terceiro motivo. Eles não trabalharam nos últimos 20, 30, 40 anos de como ser melhor percebido pelo mercado. Então muita gente bota dinheiro em hard e soft skill, mas esquece de se capacitar, de ficar altamente competente para o mercado lhe perceber de uma maneira um pouco mais receptiva. Consequentemente, isso abriria oportunidades para você. Grande parte não está fazendo isso. E aí quem abocanha? Aquelas pessoas que não têm a sua experiência, não têm o seu grau de formação, não têm a sua trajetória. Mas ela consegue passar confiança de uma maneira que você não consegue. E aí o Y, o X e o Baby Boomer ficam pé da vida. Por que que fulano está lá no conselho e não tem metade da minha experiência? E aí começam as arrogâncias do tipo. Como se a outra pessoa não tivesse direito a ocupar a cadeira que ele tanto mérito, acha, né? que é dele. Entendeu? O jogo só mudou. Sim. E aquela pessoa não se atualizou. E quando a gente fala, inclusive, as empresas, ela procura conselheiro, ela com certeza ela quer buscar líderes com experiência, aqueles que têm educação, aqueles que se posicionam e principalmente têm as qualificações necessárias para tal. No caso do conselheiro, o que ele precisa fazer para ser notado, como a gente falou, né? Ele tem que aparecer para os conselhos, no caso de administração, para os recrutadores, né? Recentemente eu até conversei com o Simões lá da ISEC. Eles são uma empresa especialista em recrutamento de conselheiros. Diferente um pouco do QI, como a gente falou. Né? Então você precisa ter a capacidade de aparecer não somente para esses que te indicam, se posicionando como alguém que merece uma indicação, mas também para essas empresas que recrutam, que quer realmente que a empresa siga ali uma unidade formal em relação a essas indicações. Como conselheiro, ele deve se posicionar para ser notado nesses ambos segmentos. Vamos lá. Eu abordo muito isso nos meus treinamentos, aulas e palestras que eu dou para conselheiros executivos. Para você entrar hoje num conselho, tá? E aqui eu não vou entrar no conselho de administração em função legal das SAs e lá vai pela obrigatoriedade, ok? Então vamos no típico mercado que é uma tendência forte de estruturação de conselho, que são as PMEs, pequenas e médias empresas. Então uma empresa aí que já fatura seus 40 milhões, 50 milhões de reais por ano. Como é que você pode integrar hoje um conselho, se você for analisar história? Ou era por QI, quem me indicava, então são as chamadas confrarias, e aqui muito cuidado, porque já começa a acontecer até jurisprudências disso, de indicações, amarrações de que o negócio não dá. Você me indica aqui que eu te indico lá. E aí depois isso, em alguns casos no Brasil, já está virando até processo jurídico, mas aí outro podcast, mas então QI.
ou num processo, por exemplo, de M&A, então uma fusão e uma aquisição ali, você acaba embarcando e acaba me indicando dentro dessa transição, ou escritórios de advocacia, principalmente escritórios onde aquele jurídico ele está habilitado em processo de sucessão familiar e acaba montando isso para ajudar nessa transição, ou vinha por grupo de networking, ou então vinha por meio do fortalecimento da sua marca pessoal, tá? Então, que é o que a gente inclusive está discutindo aqui. E tem aqui uma outra, sabe, variação que também pode lhe surgir algumas oportunidades em menor número. Mas, se a gente for analisar todas as oportunidades que eu acabei de lhe falar, inclusive agora surgindo essas empresas focadas em headhunt para conselhos, que também é uma possibilidade de você se recolocar, mas as duas únicas que você pode agir de maneira proativa é fortalecer sua marca pessoal e integrar grupos fortes de network. Claro, nada se compara ao âmbito digital por causa da pulverização, mas que a cereja no bolo pode ser o grupo do network que traz as pessoas do online para o offline e do offline para o online. Porque muitas pessoas que conhecem você apertando a mão, shaking hands, depois vão conferir você online antes de lhe chamar para uma nova oportunidade. Então aqui, na verdade, não é o que é melhor ou pior. Isso aqui é um ecossistema que precisa ser formado na projeção de um conselheiro. Então, muita gente fica atrás de um conselho 2 anos, 4 anos, e aí se decepciona muito, porque não montou esse ecossistema que pode, de uma maneira frequente, trazer oportunidades para cima da mesa deste profissional. E esse mercado, apesar de estar super aquecido, na minha opinião, vai ter uma grande mudança daqui para frente. E o conselheiro executivo ele tem que estar muito atento, porque senão aí mesmo que não vai vir nenhuma oportunidade para o bolso dele. É um mercado que não tem restrição de entrada. Consequentemente, eu posso me considerar conselheiro agora, né? Se eu não fosse. A mesma coisa é o cara que quer se considerar mentor. Não existe restrição para você. Claro, o mercado por si só pode investigar e ver. Esse cara não tem experiência, mas capaz de ter bobo que vai comprar do cara que está se pagando como mentor e não tem nenhuma jornada de sucesso para comprovar aquilo. Por que eu faço essa chamada de atenção? O mercado de conselhos, principalmente para PMEs, na minha opinião, vai ficar bem... não sei se o Google vai nos desranquear, mas bem prostituído dentro dessa jornada. Porque muita gente que não tem experiência vai se dizer como conselheiro, vai tentar implementar conselhos ou vai fazer parte e vai fazer muita cagada. E isso vai criar muita aversão, tá, de empresários. Deus me livre, tu. Não me vem com esse negócio de conselho aqui, porque meu último... Se lembra do mercado de coach? Então, eu ia falar isso agora, vai virar o novo coach. Agora, tem muito coach fera. Sim, tem. Que tá pagando, né? Por causa... É uma área fantástica, e pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Mas, infelizmente, este mercado foi para um oceano vermelho que poucos realmente conseguem visibilidade, autoridade moral, conseguem ganhar dinheiro, conseguem uma projeção e uma carreira sustentável dentro dessa área, infelizmente. Grande parte que faz as formações, né? Depois que passa o gráfico da empolgação, o cara volta aí para o Vale da Morte. No mercado de conselho vai acontecer a mesma coisa. Então, o que acontece? Qual é o nosso papel como conselheiros? E aqui eu faço minha provocação para a geração X, Y e Baby Boomer, que são conselheiros ou querem se tornar. Quem pode aculturar melhor esse mercado somos nós. Não é o ZI e não é o Alfa. Quem pode educar melhor, né, quem vai contratar, que é um empresário, somos nós também. Consequentemente, se vocês não me ajudarem a produzir conteúdos nas redes sociais, para a gente educar quem vai contratar, aquele espertão que não tem experiência, não tem a formação, não tem trajetória, mas se paga como tal, vai conquistar a vaga no lugar que poderia ser sua, vai fazer cagada e todo mundo aqui acaba pagando esse preço. Consequentemente, eu acredito muito no Brasil, o modelo de conselho dá uma boa mescla, onde empresas com uma maior maturidade, mesmo que sejam PMEs, sim, eu acredito ir para um caminho de conselho. Fora isso, o conselheiro vai se tornar muito mais uma espécie de mentor, aplicando um processo de mentoring
e de aconselhamentos para aquele empresário e não necessariamente reunido numa mesa de board. Então a gente vai ver muito isso daqui para frente. O conselheiro que tem a capacidade de dar mentoria, seja para a pessoa física, para o empresário no caso, ou para algum executivo dentro daquela companhia, seja a companhia pode financiar aquilo, ou mesmo para o PJ de uma maneira geral, dar alguns direcionamentos. Essa é a tendência forte que eu vejo aqui para frente. E uma vez que o conselheiro ele precisa melhorar ali a sua imagem, você deixou claro que precisa criar muito conteúdo para se posicionar, né, como é o bem expert referente a essa atuação. Mas uma vez que a gente sabe que existe meio que uma desconfiança digital, no sentido de que existe muita fake news, como você falou, aqueles que se posicionam que também não são. Como quebrar essa barreira, talvez, como eles quebram essa barreira e posicionar a sua marca como especialista confiável e principalmente também se certificar que a sua imagem pública corresponde à sua marca profissional. Você começa gerando confiança hoje em dia digital por outro lado, né? Parando de falar tanto de você e agregando mais valor para o seu público-alvo. E, volto a repetir, é algo que Baby Boomer, X e Y, e eu me incluo, né, entre essas 3 gerações, tem muita dificuldade de fazer. Porque a gente foi educado, né, num marketing que era muito mais publicitário, ao estilo propaganda direta do compre, 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 né? Compre batom, né? Liga já! Ou seja, a gente veio nesse estilo. Pega as propagandas que tinha mais sucesso da década de 80, 90, começo dos anos 2000, era tentando lhe empurrar essa venda. Tinha algo de errado? Não. Poucas pessoas jurídicas tinham capacidade de fazer propagandas em nível nacional e aí quem tinha voz fazia do modo como queria. Com o advento das redes sociais, principalmente impulsionado pelo surgimento de muitas que foi de 2003 até 2005, porque nessa época surgiu LinkedIn, pouca gente sabe LinkedIn em 2003, apesar de ter sido adquirida pela Microsoft em 2016 por 26,6 bilhões de dólares, ela é bem antiga. Essa época também surgiu o YouTube, surgiu o Twitter, depois de 2005 ainda veio o Facebook, 2010 veio o Instagram, e aí nessa época ali em 2009, 2010 veio o WhatsApp, 2016 agora TikTok, então depois de 2020 Clubhouse. Então redes sociais não vão acabar no curto e médio prazo, vão continuar esse ciclo. Só que com este boom, o produtor de conteúdo ele pode chegar diretamente no seu alvo. Então, volto a dizer, não tinha aquele intermediário. Eu posso tentar convencer diretamente o meu ouvinte. E no começo das redes sociais, fazer propaganda funcionava, aquela direta. Só que com tanto volume digital, o ativo mais importante para as marcas começou a se tornar o quê? A disputa pela atenção. Então, eu preciso da atenção do consumidor. E a atenção não é apenas empurrando venda. As marcas começaram um processo de maturação onde eu preciso ensinar aquele meu cliente, aquele meu potencial consumidor, para que ele resolva o desafio que ele tem dentro da empresa dele, dentro da vida particular, dentro lá da sua família, seja qual for a solução que você venda. Consequentemente, as marcas tiveram que começar a produzir conteúdo mais inteligente, vamos dizer assim. Só que muita gente não fez atualização do hardware, né? E o software depois também começou a não ser aceito. E aí essa incompatibilidade não gerou mais venda. E gerou um excesso de manutenção. E continua gerando excesso de manutenção. Então, as marcas, e aqui marcas pessoais, inclusive, de executivos e conselheiros, elas podem sair, né, daquele típico conteúdo que eles foram educados no marketing da década de 80 e 90, né, e todo mundo aprendeu com Kotler e lá vai entre outras referências, mas a gente pode sair daquele marketing de 20, 30, 40 anos atrás por meio da produção de conteúdo que ajuda o seu público-alvo a resolver algum problema. E aí ele vai identificar aquilo como valor. E você vai maturando isso inúmeras vezes, inúmeros pontos de contato, até que chega um momento que quando ele tem realmente aquele desafio que ele precisa resolver em cima da mesa, você precisa ser o top of mind. O primeiro na mente para ele ou ela lembrarem de comprar de você, ou pelo menos indicar. E é esse o grande desafio. As pessoas fazem conteúdo 2 meses e para. Porque fala, Facebook não dá nada, na atual meta. O LinkedIn, nossa, eu comecei, mas não vinha ninguém. Ninguém curtia o meu post. Ah, então você quer curtida? É baseado em métrica de vaidade, você é?
Não, eu quero negócios. Não, mas você falou que quer curtida? Né? Para aí. Curtida também é bom porque ajuda a distribuir ainda mais o seu conteúdo. Mas não é apenas por aí. Não é pensando assim que você vai conseguir alcançar o objetivo. Então você tem que realmente, né? E se você não conseguir ir sozinho, tem que ter um estrategista por trás disso, fazendo com que você pense estratégias de conteúdo, ora mais abertas, ora mais verticais. Mas você tem diferença quando é marca pessoal e marca de empresa? Total. Elas podem chegar ao momento de se unir, tá? De se unir. Mas, hoje em dia existe uma cobrança muito grande da PJ para saber quem são os CPFs que estão lá dentro. E aí eu passo a dar crédito para essa empresa. Na marca pessoal, hoje em dia existe uma pressão muito grande para eu saber um pouco do Tuco, além do Tuco técnico. Né? Eu quero saber um pouco mais da vida do Tuco para talvez eu confiar nele. Porque só ele me trazendo conteúdos específicos, né, da área dele, por exemplo, de governança, talvez eu não vou confiar nele por completo. Eu posso atrair seguidores e que vão virar potenciais compradores de duas maneiras só hoje em dia nas redes sociais. Ou pela minha tecnicidade, vem por esse canal, então o cara me acompanha muito e fala assim, porra, o cara é bom em personal branding. Porra, tem técnica, deve que tem processo, tem método, pô, eu gosto de como é que o cara conduz, deve que ele entende do assunto. Ou eu trago as pessoas para um outro canal que eu chamo de empatia de valores. A pessoa não sabe o que eu faço, mas vê às vezes algo muito verdadeiro do Dal Bosco falando, algo muito sincero que a pessoa olha assim, caramba, eu me identifico com o que ele fala. Eu penso a mesma maneira com relação à liderança, a mesma coisa com relação à família, a mesma coisa com relação às relações humanas hoje em dia no ambiente de trabalho. E muitos desses que entram por empatia de valores, depois que acabam aquele seguindo, vem descobrir que você faz algo que interessa para eles. Caramba! E ele ainda é mentor de marca pessoal. É bem o que eu estou precisando. Então, hoje em dia, se você ficar só baseado na esfera técnica, você facilmente é imitado. Qualquer um pode te copiar. Se você ficar agora no eixo apenas comunicando por empatia de valores, você tem um grande risco. Porque muita gente entra, causa uma grande identificação. É conteúdo mais emocional. E você no LinkedIn vê muito isso. Qual é a dificuldade? E toda semana eu, Dal Bosco, atendo pessoas com 500 mil seguidores, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Dal Bosco, eu tenho um alto engajamento, eu tenho milhares de curtidas todo dia. Mas não vendo nada. Dal Bosco, eu tenho muita interação. Mas meu ticket é de R$40 o que eu vendo. E por que acontece isso? Porque a pessoa quer paparicação, baseada em métricas de vaidade, mas as pessoas não entendem o que ela vende, o que ela oferece para o mercado, de que maneira ela pode ajudar aquele público, que são milhares de pessoas, a resolver determinado problema. Então, como é que você vira uma marca marcante? Como é que você começa a virar uma marca impactante, uma marca memorável? Quando você tem estratégia que contempla trazer gente por este canal da tecnicidade e trazer por esse de valores humanos que causa uma identificação com você e sela. E aí impermeabiliza a sua marca. É a Vedacity, né? Apesar de que ela não está patrocinando, né? O Tuco, Vedacity, você toca aqui, né? Imagina, Vedacity do nada aqui atrás na televisão, né? Mas ela praticamente impermeabiliza a sua marca contra, né, algumas infiltrações que o concorrente vai tentar te, né, limitar. O concorrente vai tentar lhe dar a volta também. Está tudo certo. Mas você, na verdade, construiu um core tão forte, uma identificação, uma conexão, que aí você começa a ir para um próximo passo, que é o sonho de muita gente em redes sociais, que é começar a formar a sua comunidade digital. E existem maneiras de você, por exemplo, medir a marca pessoal ali da pessoa, ou de um conselheiro, ou de uma marca de uma empresa, e você talvez ter as métricas necessárias para identificar. Hoje você está assim, e você precisa chegar aqui, e é isso que a gente vai fazer. Existe hoje... Você vai me falar exatamente isso que eu faço. Existe hoje de uma maneira muito mais empírica do que de fato científica. O processo de, e aí pegando a sua fala, o processo de valoração de uma marca pessoal em nível mundial ainda está bem longe, bem atrasado, comparado a métodos de valoração, né, de uma PJ. E o porquê isso? Por questão de mercado. Né? Mas é uma tendência forte sim, em projeções principalmente de CEOs,
né? Principalmente de cargos C-level, grandes lideranças, em frente a gente ter estudos cada vez mais robustos que consigam fazer estudos de valoração de determinado profissional e ver de uma maneira exata o quanto que aquele profissional ele vale para determinado segmento. E isso tende a ser cada vez mais impulsionado, e várias pesquisas já vêm mostrando isso principalmente nos últimos 4 para 5 anos, o quanto que a comunidade digital, o quanto o seu cliente externo, o seu cliente interno, seus parceiros comerciais estratégicos querem ver o CEO da companhia, o CTO, o CIO na linha de frente, numa rede social. E muita gente ainda não faz isso. Peca com relação a isso. É aquilo que a gente fala, por exemplo, eu já vi o exemplo da própria XP, que é o Benchimol. Você vê o Benchimol, ele praticamente, a gente já associa a XP e o contrário é a mesma coisa. Ou seja, a marca pessoal dele também tem muito peso em relação à sua marca de empresa. E tem que ter um plano de gestão de risco. E não apenas gerenciamento de risco. Porque eu digo gerenciamento de risco é quando a merda já aconteceu, né? E aí, putz, apareceu o hater e, nossa, o chefe falou uma besteira. E aí ninguém sabe como lidar com relação àquilo lá. O que está acontecendo em muitos RHs, né, simplesmente é bloqueio total. Ninguém pode postar nada da empresa. Mas, infelizmente, esses são RHs que já estão bem ultrapassados dentro do que não é nem mais uma tendência, mas uma realidade de empresas que estão se beneficiando muito por meio dos seus CPFs. Inclusive, uma das minhas palestras mais contratadas no Brasil é como transformar colaboradores em influenciadores para a marca. Pelo fato de que grandes pesquisas já comprovam que se você trabalha a marca pessoal dos seus colaboradores, o poder de conversão do lead que vem pelo canal colaborador, 7 vezes mais chance de conversão, de assinar, né, o contrato, do que vindo pelo marketing tradicional, por campanhas publicitárias normal. Então, a gente entra na era onde os CPFs vão fazer uma grande diferença dentro desse negócio. Seja no escritório de advocacia, seja no escritório de engenharia, seja numa empresa de governança, seja determinado conselho fazendo parte. Olha só os conselheiros que você conhece. Pergunta, fulano, como é que está o conselho lá na tua empresa? Ah, tá bacana, agora a gente contratou o fulano. Geralmente as pessoas não citam, né? Não, tá bacana porque a gente implementou tal processo dentro do nosso modelo de governança e a gente está no estágio 3 agora de maturidade. Não, a pessoa cita o quê? Pessoa. Então, se isso já acontece, imagina agora nos próximos anos, onde cada um de nós tem voz sem intermediário, que a gente pode conquistar, né, o público que está do outro lado. Mas para isso, existe uma sequência de ações que é preciso fazer para que a sua marca, de fato, seja sustentável, não seja apenas um foguete, né, que vai com uma emoção muito grande, parece aquele cara saindo de palestra motivacional, né, com o braço lá para cima, etc e tal, chega em casa, toma um banho, vai ter que trabalhar no outro dia, tá tudo na mesma merda. Então, aqui tem que tomar muito cuidado. Isso é um risco muito grande. Muita gente quer ir para sua marca pessoal, mas não constrói um processo, uma plataforma sustentável para que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele esteja se beneficiando da ação que ele fez hoje. E esse é o grande desafio. Se fosse fácil, vamos dizer assim, todo mundo fazia. E aí tem gente que fala assim, caramba, Dalvoso, mas é que a minha projeção tá tão difícil, né? Pô, eu tô aqui, né, remando, tô batalhando. Eu falei assim, será que não é por isso que a gente está no caminho certo? E a gente está sempre no caminho certo. E eu me orgulho dos grandes cases de sucesso que a gente tem aí há anos. Eu vi até um post que você fez falando um pouquinho sobre os 7 legados da Disney, né? No contexto de que você herdou na sua marca pessoal esse contexto sobre os legados da Disney. Que pilares, né, que você poderia até falar pra gente que a Disney usa na gestão da marca ali e como é que esses pilares podem ajudar na nossa marca pessoal? O Walt Disney já falava o seguinte, claro, antes de falecer, a Disney não é magia, a Disney são processos. E do mesmo modo, criar processos dentro do nosso processo de personal branding é fundamental. Então, sim, micro e macro projetos, processos para gerenciar, né, a sua reputação, gerenciar como a sua autoridade moral ela vai ser conquistada é fundamental. Mas existe uma passagem do Walt Disney que também
acabou me cativando muito e marcando o modus operandi, como eu trato muitas coisas na minha vida, que ele usava o chamado termo, the ticket is printed, né? O ticket está impresso, o ingresso está impresso. Vou realizar tal coisa em data tal. Poxa, mas a gente não tem ainda estrutura, não tem cenário, não tem isso, não tem aquilo. E aí você faz o processo de trás para frente. O que acontece é que muita gente em marca pessoal não imprime ticket, não imprime esse compromisso consigo mesmo. E o cara simplesmente ele vai vivendo para ver o que dá. E hoje em dia não dá para deixa a vida me levar, que nem aquela música, né, diz. Porque daqui 3 meses o panorama num algoritmo, numa rede social já está completamente diferente. E você precisa se adaptar àquele novo algoritmo. Totalmente. Então, você imprimir tickets frequentemente de compromisso com a sua própria marca pessoal, além de compromisso com o CNPJ que você representa, caso você seja CLT para uma marca, ou mesmo, né, de compromisso dentro da sua própria empresa, caso você assim seja empresário, empreendedor, é fundamental para a gente virar um realizador, né? Muita gente idealiza muita coisa, mas não consegue tirar do papel dentro desse processo. E, por exemplo, a gente está aqui num podcast, mas que nem eu te falava antes da gente começar aqui em Bastidores, meu primeiro podcast deve ter sido, eu acho, uns 8 anos atrás, quando praticamente ninguém produzia podcast no Brasil. Tanto é que a gente tinha que explicar o que era podcast. Eu me lembro na época como é que surgiu o meu primeiro podcast, eu falei assim, ó, data tal a gente vai inaugurar. E a equipe, né, a equipe de marketing da multinacional olhou para mim e falou assim, mas como assim? A gente não tem nada e ainda é uma véspera de feriado à noite? Você tá maluco? Eu me lembro que era uma segunda-feira à noite, na terça-feira num feriado. Ninguém vai vir. Eu falei assim, vai acontecer, né? Ainda falei para uma das pessoas, contigo ou sentigo, vai acontecer. E aconteceu. Eu me lembro a gente saindo 1h da manhã da gravação, porque 3 convidados, todo mundo apareceu, um compromisso, uma pauta, e dali começou a se adaptar. Foi a melhor coisa? Não. Pô, tinha ruído. Depois a gente foi descobrir que era aquela desgraça de um no-break ligado e que depois a gente foi perceber, não era num estúdio de isolamento maravilhoso como esse. Nada. Mas arrancou-se. E marca pessoal é da mesma maneira, é trocar a roda do carro com ele andando. E eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum também, quando eu comecei a fazer podcast, né, a minha primeira decisão foi passar o cartão de crédito e comprar todos os equipamentos na Amazon. Ia chegar talvez ali em 30 dias. Eu falei, em 30 dias eu aprendo a fazer podcast. Eu não sabia nada. Eu não sabia editar, eu não sabia gravar, eu não sabia nem posicionar o microfone na boca. Mas aí eu fui consumindo conteúdo e preparando tudo aqui até os equipamentos chegar. O equipamento chegou num dia, no outro dia eu fiz meu primeiro episódio. É engraçado que... E eu já tinha feito a capa, né? Eu mesmo fiz, hoje a gente já tinha o Canva na época, porque eu não tenho um podcast também assim há tanto tempo, fiz capa de cada episódio, comecei no monólogo, nem era entrevista. Na época eu nem estava preparado para fazer entrevista, então era eu falando... Tinha 3 convidados do Tuco, né? Me, myself and I. Exatamente. Então, aquilo que você falou, você precisa começar a fazer. Uma vez que você começou, as coisas acontecem. E isso é muito comum no executivo e no conselheiro. Volto de novo bater, né? Como a gente atende muito mercado, a gente sabe os pontos fracos aqui e que se você gerar identificação que está nos vendo, nos escutando, já começa a refletir e mudar daqui para frente. As pessoas falam o seguinte, não, então eu vou me organizar com o tempo para o ano que vem para eu começar a cuidar melhor da minha marca pessoal. Tá ferrado. Porque começar a cuidar da sua marca pessoal é implementar um novo hábito na sua vida. Implementar um novo hábito na sua vida, dificilmente você consegue de forma abrupta. Eu não fazia hoje, amanhã eu estou fazendo totalmente isso. Por vezes você vai começar nos 10 minutos, nos 20 minutos, daqui a pouco o negócio virou realmente significante dentro do seu dia, porque começa a lhe trazer resultado também. Mas este processo de adaptação, de trocar a roda do carro com ele andando, é fundamental, porque se a gente esperar ter tempo para começar, não vai realizar nunca. Porque algo que marca pessoal proporciona é uma dor tremenda no começo, que muita gente não quer sofrer. Muita gente não quer passar por esse vale. Porque se há um presente na vida que você pode se dar, é fortalecer a sua marca pessoal por um determinado método. Você vai se autoconhecer de uma maneira que talvez você nunca encarou. Seus pontos fortes vêm ali, mas grandes ameaças e também todas as suas crenças limitantes vêm para a superfície. Não, mas eu acho que não é o momento ainda de eu gravar esse vídeo, não é o momento ainda de eu publicar, porque eu acho que não está tão bom assim. A pessoa começa a se esconder
atrás de várias crenças que por vezes ele nem sabe o porquê, foram ocasionadas talvez lá na infância dele, né? Talvez só um processo de hipnoterapia, de regressão, para tentar identificar onde é que vem aquele adulto cagão, vamos dizer assim. Mas muita gente acaba postergando e acaba nunca realizando depois esse impacto que eles poderiam gerar no mercado por meio da marca pessoal deles, pelo fato de criar um monte de empecilho sem imprimir o ticket e aí fazer o processo, né, de trás para frente. Então, grande parte dos executivos hoje em dia não vai em frente, não é porque eles não têm tempo. O que fala isso é um baita do mentiroso. Tá? Ele tem outros medos ou não tem prioridade para ir para aquilo. Coloca ele, simplesmente tem um medo do CNPJ, o que vão pensar de mim? Será que meus colegas vão me chamar de blogueirinho? Né? Começa a ver que geralmente quem agir dessa maneira com você, eu digo que é dupla-oso, né? Ou é o curioso ou é o invejoso. E geralmente é aquele que está mais próximo de você também. Exatamente. O primeiro impacto é quem está mais próximo. E não são muitos que vão lhe apoiar no começo. E isso acaba fazendo com que o conselheiro e o executivo murche já em 2 meses. Sabe? A pessoa simplesmente é um elefante que está algemado e não consegue se libertar daquelas amarras. Infelizmente, muita gente boa que não consegue fazer essa guinada na vida por um medo do que os coleguinhas vão pensar. A mesma atitude que ele tinha lá no primário, quando ele não ia para o palco, quando ele ficava com um certo receio de se expor na classe, entre várias outras coisas que aconteceram na sua adolescência ou na sua infância. A gente transpõe para o adulto, só que em outros cenários a gente pega os mesmos princípios. E uma vez que você fez todo esse trabalho, marca pessoal começa a aparecer, começa a ser notado, né, que eu acho que isso é o mais importante. Quais são as camadas de possibilidades? Eu até revi a sua apresentação que você fez pra gente, né? Eu vi lá que você tinha várias camadas de possibilidades de um conselheiro. Você poderia falar exatamente sobre essas camadas, essas oportunidades, para a gente ter uma ideia das oportunidades que a gente tem que estar em aberto, que a gente só precisa se preparar para poder entrar em alguma delas? Erro básico em termos de possibilidades hoje para um executivo conselheiro é eles acreditarem que de executivo a única chance dele continuar no mercado de trabalho é virando um conselheiro. Ele não tendo uma cauda longa. Então, possibilidades para o executivo conselheiro é construir uma cauda longa comercial. O que eu quero dizer com isso? Estar como conselheiro é apenas mais um produto seu. Mas não o seu único produto após ser executivo ou em paralelo a isso. Mesmo porque uma tendência forte do mercado não é o conselheiro como era antigamente e que ainda tem muitos no Brasil, que é o conselheiro de carreira. Se eu pegar o último mês, né, pego 2 mentorados, vou pegar só um passado muito recente. Mais 2 mentorados meus integraram conselhos no lugar de outras pessoas, pelo fato de que aquelas empresas tiraram o conselheiro de carreira lá dentro, porque não, a gente quer realmente pessoas que estejam inseridos no mercado, não apenas o cara que foi executivo, a gente quer pessoas com um senso de realidade maior, seja que tenha a sua própria empresa, ou que esteja até como CLT em algum outro negócio, ou que seja um mentor de negócio, mas que esteja vivenciando o dia a dia do mercado. Engraçado você falando isso, é porque hoje, né, através do guia de governança, a gente tem muitas pessoas fazem parte lá como membro desse grupo de apoio, e eu vejo muita pessoa falando, eu estou no momento de transição. Executivo, conselheiro. São exatamente essas pessoas que vai apostar no conselho como sendo a sua única alternativa. Está completamente ferrado. Mesmo porque é o seguinte, muita gente que está querendo fazer a transição para ir única e exclusivamente como conselheiro, a pessoa já está indo pelo princípio errado. Está indo pelo dinheiro, ou então por causa da visibilidade no sentido de, nossa, eu sou conselheiro, não é nem eu estou, né? Eu sou conselheiro da empresa tal, e aquilo talvez dê algum avental para o cara. Então, o conselheiro, seja de administração ou consultivo, ele tem um papel fundamental ali dentro da estratégia e da visão da companhia. Consequentemente, se você não atrair alguns iguais a você dentro disso, aqui eu estou falando que tem que ter sim, né, uma diversidade de conhecimento lá dentro, mas pessoas que estejam muito bem alinhadas aos valores e à cultura da empresa para chegar em determinado objetivo,
A gente vai continuar vendo muitos conselhos sendo implementados apenas pelo aquele cara que quer sugar aqueles 7 mil, 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais dentro de um conselho. E olha só, muita gente quer fazer a transição de executivo para conselheiro para um conselho consultivo. Só que a média hoje no Brasil é de 7 a 15 mil reais um conselho consultivo. De administração de 15 a 25 mil reais. Claro, não estou falando de SAs, etc., sim. Que são outros valores. E claro, tem um grau de dificuldade ainda maior para entrar. Mas a pessoa está disputando 10 mil reais, ela fica 2, 3 anos remando, faz formação, faz isso, vai para um lado, vai para o outro, etc. e tal. Mas apostando toda a ficha dela para integrar só um conselho, para ganhar 10 mil reais, isso ela ganha dando uma mentoria. Sim. Desde que ela saiba, né? Por isso que a gente até criou no Brasil a Mentoring Academy, que é a academia de formação de mentores, para capacitar principalmente executivos e conselheiros a criarem esteira de produtos, onde você está como conselheiro em 1, 2, 3, 4 empresas, você tem a sua mentoria, você tem, em alguns casos, a consultoria, você tem, sim, um livro vendido, você tem uma formação específica, você tem outros produtos, um leque. E nesse leque, alguns faturamentos você está acordado, vendendo horas, outros você está dormindo e ganhando dinheiro. Então, a gente ajuda muito nessa construção e nessa disrupção que o conselheiro e o executivo atual, principalmente o X e o Baby Boomer, precisam passar. Eles não foram educados, nenhuma faculdade fala a respeito disso, nenhuma escola de formação está batendo com relação a isso. Mas eles precisam entender que o futuro do mercado de conselhos, ele pode ser apetitoso dentro de um leque, né, de negócios que você pode ter, mas não apenas como uma carreira única e exclusiva. E isso vai acontecer para algumas figurinhas do mercado, mas talvez não seja o seu cenário. Nosso papel como mentor, Tuco, é realmente trazer as pessoas do inconsciente coletivo para o modo de consciência, para alertar elas, não é que desanimar. Elas têm que fazer as suas formações, elas têm que procurar capacitação, elas têm que procurar, claro, integrar conselhos se esse é um real desejo de ajudar o outro lado, e o dinheiro sim vai ser uma consequência dentro dessa proposta. Mas depender único e exclusivamente, né, dessa guinada de executivo para conselheiro, sabe o que vai acontecer? Transição de carreira prolongada, o cara criando a sua consultoria, e que infelizmente no Brasil grande parte das consultorias são criadas não por alguém que é realmente competente para fazer aquele serviço, mas como um desespero porque o cara não conseguiu se recolocar no mercado. Tá? Então isso me preocupa realmente. Sua consultoria, ela pode também existir, mas seja estratégico na criação da consultoria e não apenas como um desespero do mercado que não lhe aceita mais. Seja pela sua idade, seja por causa da sua área, seja por causa do seu histórico, seja pela sua falta de projeção em ser percebido por meio da sua marca pessoal. Tem vários fatores que podem fazer com que você não seja requisitado no mercado. O que eu sempre digo, né, e aqui ainda há pouco, né, a gente viu pênaltis, né, eu sou praticante de jiu-jitsu também, então eu adoro esportes. Eu sempre tento trabalhar, treinar, lutar para não depender, né, de juiz, para não depender de pênaltis e para não depender de oportunidades que talvez alguém vai se lembrar de mim e vai me indicar. Depender só disso, né, é não construir um legado, é não ter uma estratégia de fato de personal branding para trazer oportunidades à carreira. Dá para você ser muito mais proativo nessa construção. E pouquíssimas pessoas numa carreira como conselheiro executivo estão conseguindo fazer. Excelente. Perguntas finais, né? Eu acho que um ponto até importante antes da gente aceitar, quando a gente está falando de conselho, aceitar uma oportunidade, é importante se fazer algumas perguntas, considerando se aquele papel talvez é mais adequado, né, para você. Né? Você vai identificar se você deve ou não aceitar aquela proposta, até porque nem todos os conselhos é para você. Né? Que tipo de perguntas geralmente você faz quando você é convidado para um conselho? Como é que você analisa se aquele tipo de oportunidade é para você ou não? Vamos lá. Primeiro passo fundamental, que para mim é total diferenciador, são os meus valores humanos estarem muito em sintonia com os fundadores, caso ainda seja uma empresa, por exemplo, de sucessão familiar, né? Mas com o perfil dos valores humanos que aquela companhia ela prega no mercado. Porque se a gente continuar remando ou tentar estabelecer apenas uma relação comercial, chega uma hora que essa incompatibilidade de valores cobra um preço. E geralmente é saúde física ou saúde mental.
E felizmente eu cheguei no estágio na minha vida onde eu prezo muito por ter liberdade de tempo, minha liberdade geográfica, minha liberdade financeira, mas cada vez que eu posso estar em sintonia com o que tem compatibilidade com os meus valores, eu boto energia. O que não me preenche com relação a isso, geralmente eu descarto. Então é o que acaba não me completando. E a gente falava aqui ainda há pouco, né? Eu costumo usar a frase, o que eu não consigo controlar, eu não posso me dominar por ansiedade, por angústias. E se eu trabalho para uma companhia que os valores não são compatíveis, talvez essa ansiedade e essa angústia, já que eu não posso controlar nada lá do outro lado, porque eu já não sei nem como eles pensam, a todo momento vão tentar infiltrar aqui dentro da marca pessoal da Albosco. E isso, claro, pode causar alguns impactos, né? Então, um dos primeiros passos é ver se há fit cultural. Hoje em dia está muito na moda, né? O propósito, e lá vai, etc. As pessoas falam isso de uma maneira muito superficial. Mas olhando aqui muito terra a terra, muito pés no chão, tem que ir por aí o começo da história, o começo da conversa. Segundo passo, entender muito bem a saúde, claro, da empresa e onde é que a empresa quer chegar. Porque enquanto um conselheiro de administração está muito voltado, né, para o passado, né, para as contas, né, então vamos lá avaliar o DRE, um conselheiro consultivo está muito olhando para frente. Um perfil muito na perspectiva da sustentabilidade da companhia e sendo um visionário dentro daquele processo. Uma coisa até legal você falar isso, porque eu fiz até um post no LinkedIn ontem, falando claramente por que a sua empresa precisa de um conselho consultivo. E uma das respostas, mesmo ela tendo já implementado um conselho de administração, exatamente fazendo essa diferenciação, que o conselho consultivo ele vai olhar para frente, né, e o conselho de administração vai olhar para trás de todos os resultados. Uma coisa não isenta a outra, não é porque eu já tenho um conselho de administração que eu não posso ter um consultivo, e o contrário é a mesma coisa. E mesmo porque o conselheiro consultivo, né, ele tira um pouquinho das amarras que o conselheiro de administração e o fiscal têm, né, principalmente responsabilidade jurídica dentro da companhia. Não quer dizer que o consultivo não tenha, principalmente se ele deliberar algo, assinar ata autorizando ou não autorizando. E isso a gente tem visto um monte de caca aí no mercado, também é assunto para outro podcast. Mas o conselheiro consultivo ele pode ser sim muito estratégico dentro da companhia, desde que a empresa tenha a maturidade de pauta de conselho, de não começar a vir trazer assuntos operacionais para dentro da reunião de board, o que também é muito comum acontecer. E daqui a pouco aquele conselheiro consultivo, ele virou um consultor da empresa e ele praticamente virou um executivo, só que a empresa sem remunerar ele em função daquilo. E aí a gente está vendo aí um monte de cagada no mercado, um monte de empresas querendo pagar R$3.000 para conselheiro consultivo, etc e tal, dando 20, esses dias eu faço parte de um grupo de conselheiros lá no WhatsApp, veio proposta para conselheiro consultivo, 20 anos de experiência na área financeira, assim assado, vários requisitos, R$3.000. Aceita pro bono, mas assim, porque é para ganhar experiência, etc. Aí tem que entrar o papel de associações, aí tem que entrar o papel de conteudistas, aí tem que entrar o papel de conselheiros, vocês têm que me ajudar nisso, né? Como conselheiros, como executivos, de falar assim, ô amigão, pera lá, né? R$3.000 se você for somar VA, VR, vale transporte, salário e ainda mais horas de treinamento, não paga nenhum estagiário. E o mercado quer vir pagar R$3.000 para um cara com 20, 30 anos no lombo de experiência. Tá vendo para onde é que está indo esse mercado, Tucô? Não tem como fugir, isso não tem restrição, né? Essa bagunça vai cada vez mais acontecer. E vai ter gente entrando. Sim. Porque, principalmente, volto a bater nas gerações. Baby Boomer, X e Y, acha bonito se dizer que é conselheiro. Aquilo é como se fosse um prêmio de carreira. Ainda é. Daqui 3, 5 anos tem que se tornar apenas mais um dos teus produtos, porque não vai ser nada muito relevante você falar que está como conselheiro de determinada empresa, né? Então, também vai ser bacana, mas que você tenha uma esteira de produtos junto a isso. Excelente. Última pergunta, eu acho que é importante dentro desse contexto, uma vez que você passou por todas essas etapas, né, que a gente falou, preparou sua marca, virou conselheiro, né, se posicionou, né, se mostrou toda a sua expertise e conseguiu entrar no conselho, é importante você também construir a sua marca offline, ou seja, construir a confiança de alguém que já está atuante no mercado, né?
Como é que você consegue também construir a sua marca offline, não só no online, que a gente já está acostumado, mas o offline também, dentro desse contexto, para que as pessoas o vejam como essa autoridade, né, para poder estar atuando cada vez, e não só em um conselho, mas em vários outros? Os conselhos tradicionais ainda contam muito com esse relacionamento pessoal. Ainda, culturalmente no Brasil, não fez essa migração para pessoas que te conhecem apenas remotamente te chamarem para um determinado conselho. O grande desafio, né, antigamente, era você trazer as pessoas que conviviam com você no offline para o seu ambiente online, começarem a lhe seguir. Okay? Hoje, o grande desafio das marcas é como é que eu, de uma comunidade online digital, eu trago para o ambiente presencial. E aí você tem tickets, tem produtos aqui para vender para esse pessoal que vem no presencial. Por exemplo, eu tenho uma grande comunidade digital, mas daí eu faço um evento presencial e cobro lá R$3.000 a entrada daquele profissional para aquele meu determinado evento. Então vira quase que uma confraria. Então esse é o desafio. E aí as marcas têm que trabalhar muito com as suas próprias ativações e algumas fidelizações para realmente exceder a expectativa de quem veio para o offline. Só que quando a gente vem para o offline, onde é que tem muitas marcas errando? Elas trazem do online para o offline, mas depois elas não conseguem ter uma certa permanência, uma perpetuidade, uma agenda para permanecer com este profissional também em vários outros momentos no offline. As pessoas vêm, se encontram no presencial e depois volta todo mundo para o online. E aqui, só talvez daqui um ano, existe novamente, ou então, né, o que todo mundo já está meio que enjoado, é o almoço tal, o jantar tal. Né? Isso daí é bom também? É. Mas só isso não pode ser o futuro, né, dos eventos de trazer o profissional do digital para o presencial. Agora, o que a gente pode ver em termos de tendência de mercado de conselhos? Cada vez mais surgindo, que isso aí já é uma tendência mundial, plataformas onde você, empresário, contrata um conselheiro para que ele dê uma sessão, 2 sessões, 5 sessões de aconselhamento, tá, para o seu negócio. Dá para dizer que isso é um conselheiro? Até dá, mas volto a dizer, vai muito mais para um processo de mentoring dentro dessa jornada. Então, como é que eu posso brincar com esses dois ambientes, né? Digital e o presencial, e futuramente, inclusive, com o metaverso? Se você vai trazer algo que já não é mais hábito daquela pessoa, por exemplo, vou trazer ele agora aqui, sentado junto ao meu evento, ele só vai ter a sede de voltar a beber daquela água se realmente você se der expectativa. Porque hoje em dia o seu maior concorrente para trazer o cara do online para, né, o presencial não é aquele seu oponente de mercado. O seu maior concorrente é o sofá. Tirar o cara do sofá é que é o grande desafio. Tá? Então as marcas vão ter que perceber isso, e que se eu trouxer o cara, conseguir colocar ele aqui pés no chão, junto a mim, eu tenho que ter uma jornada de experiência do cliente, mapear muito bem isso, para que eu fidelize ele dentro desse processo e que isso me proporcione upselling e cross-selling. E aí sim eu consigo aumentar meu ticket e também as minhas oportunidades. Sem mapear a experiência do cliente e criar uma jornada diferenciadora, as pessoas vão vir para o offline e vão voltar para o ambiente online e a empresa se ferra novamente. Meu amigo, obrigado. Essa foi minha última pergunta, né? Gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de tirar esse tempo para falar um pouquinho com a gente, mesmo nessa correria, né, que você tem aí em relação a todos os trabalhos, correr para Guarulhos o agora, leque que você deixou bem claro, né, que você tem. Eu gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar os seus contatos, fazer suas considerações finais e, principalmente, né, falar de tudo que você faz para aqueles que tiverem interesse e conhecer um pouquinho mais dos produtos e serviços que você também oferece através da sua marca, da Bosco. Bacana, pessoal. Felizmente, aí, meus últimos 20 anos, tive a oportunidade de trabalhar em 4 continentes. Isso me deu uma casca grossa muito grande, né? Trabalhando na América do Norte, trabalhando na África, vários projetos na Europa. Agora, aqui estou no Brasil, apesar de hoje ter uma vida de nômade digital, né? Então, a cada 3 meses, podendo escolher onde quero morar no mundo, pelo fato de ter liberdade geográfica. O que muitos executivos e conselheiros vêm até mim querendo buscar também. Da Bosco, eu quero ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica. Como é que eu monetizo o meu conhecimento? E aí a gente direciona esse profissional, como é que ele pode aprender isso? Seja criando a sua mentoria, seja para o melhor posicionamento para ser melhor percebido. Então, qualquer rede social,
você sempre vai encontrar por Ricardo Dal Bosco. Seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, tem lá centenas de conteúdos, seja pelo meu site, ricardodalbosco.com, o maior blog hoje no Brasil de conteúdos de personal branding e dicas de carreira é o ricardodalbosco.com. Tem inúmeros artigos, inclusive sobre o mercado de conselheiros e projeção desses profissionais. Inclusive eu gostei de um lá que você postou falando sobre a remuneração do conselheiro lá, acho que fiscal, se eu não me engano. Eu tenho, o fiscal saiu semana passada, tem um que faz muito sucesso nas buscas no Google, né, da própria remuneração de conselheiros de administração. Tanto no Brasil, eu tenho um artigo, assim como outro que eu escrevo a nível internacional. Escrevo também para a NSC afiliada à Rede Globo no Sul. Estou como colunista CBN. Tem novidade vindo aí, ó. Vou dar em primeiro spoiler aqui, publicamente, né? Publicamente vou soltar já o programa do Tuco. Pode fazer o corte depois, sim, Tuco, né? Ano que vem o Dal Bosco está na Band, né? Então vem aí em primeira mão aí, já dando essa informação, transmitindo conhecimento, dando muito conteúdo, como a gente falou lá no começo. Porque se você não fizer isso, pessoal, se você não qualificar por meio do seu conteúdo lá o topo do seu funil, imagina quem vai chegar aqui no final, né? Só tranqueira, só perfil que eu chamo médio, né? Que provavelmente você não quer, né? Que é uma mistura do merda com médio, isso, né? Merda. Então você quer, cliente bom, qualificado, que não seja o famoso tranqueira. Conteúdo inteligente, conteúdo que ajuda na sua qualificação, topo de funil e produzindo muito, a quantidade vai sim, nesse caso, levar a qualidade. E fazer conteúdos para o seu funil de vendas. Lembrando, topo de funil, aquelas pessoas que têm um desafio, mas não sabem que eu existo ainda. Então é um tipo de conteúdo. Meio de funil, o cara já sabe quem é o Dal Bosco. Tem aquele desafio. Opa, eu já começo a confiar no cara. Terceira etapa, é o cara do gol. O cara já confia no Dal Bosco, sabe que o cara é fera, sabe que o cara entrega, tem inúmeros cases de sucesso. É só um detalhe agora para fechar. O conselheiro tem que se atentar em fazer conteúdos nas 3 etapas de funil pré-venda. Senão, ele está perdendo oportunidades. Fazer estratégia dentro desse conjunto aqui é o que vai separar aí, né, de potenciais de conselheiros de reais conselheiros. E hoje o que mais você faz é mentoria e palestras? E se as pessoas tiverem interesse nesse tipo de serviço, te fala com você pelo site, como é que funciona? ricardodalbosco.com, tem formulário lá de contato. Grande parte das pessoas que acabam contratando aí toda semana palestras para o Brasil, em empresas ou em eventos, seja para falar a respeito de liderança, seja para falar a respeito dentro de organizações, de como é que as pessoas podem ajudar a fortalecer a marca corporativa por meio do CPF delas. Então, palestro muito a respeito disso. Também em grandes eventos sobre tendências e cenários de marketing corporativo, marca pessoal. Então, tudo ricardodalbosco.com. E no LinkedIn, claro, minha principal rede, eleito LinkedIn Creator, também pela equipe LinkedIn Brasil, aí, uma super felicidade. E a gente também pode se conectar por lá. Excelente, pessoal. Tá aí mais um Guia Talk. Tivemos a honra de receber o Ricardo Dal Bosco, que é estrategista de marca pessoal, conselheiro consultivo e também conselheiro de administração, falando sobre o tema como construir uma imagem pessoal de um conselheiro, mas deixando claro que se aplica a você, executivo, não somente aos conselheiros, mas a todos vocês que querem projetar ainda mais a sua marca pessoal e profissional e também empresas. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, @Guia de Governança em todas as mídias e no Instagram, Tuco Silva, Tuco com 2C, tá bom? E assim encerramos o programa de hoje. Na próxima semana voltamos com mais um tópico, trazendo temas de governança corporativa para vocês que querem conhecer um pouco mais de conselho, conselheiro e principalmente esse contexto de governança corporativa nas empresas. Mais uma vez, oferecimento do Guia de Governança, que é uma comunidade criada para conectar executivos em relacionamentos ganha-ganha. Se você quiser fazer parte, é só procurar aí também no LinkedIn e em todas as mídias. A todos vocês, Tuco, Ricardo Dal Bosco, até a próxima. Tchau, tchau.